Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Mais uma vez, eu gostaria de chamar a atenção ao telespectador pela mudança, com relação à mudança do nosso programa. Não mais sexta-feira às 8 horas da manhã, mas neste horário, domingo, à 1h30 da tarde, um horário nobre e um horário em que, acredito, muito mais gente possa acompanhar e apreciar o programa. Eu recentemente estive na Paraíba e diversas pessoas me perguntaram lá a respeito desse programa. Eu falei, mas eu preciso da ajuda de todos para a divulgação do novo dia e do novo horário. Muito obrigado. Nós estávamos... vamos continuar, não é? Sim. A leitura da Paixão de João, não é? Estamos no capítulo 18. Sim. E nós fizemos aqui o senhor adiantou um pouco, atrasou um pouquinho, falou algumas coisas. Sei. Então nós vamos retomar aqui a partir do versículo 15 do capítulo 18. O que já falei fica falado, né? Não vou intervir mais. É só para poder dar continuidade no ponto certo aí. Certo. Ora, Simão Pedro, junto com outro discípulo, seguia Jesus. Bem, atenção. Aqui, é claro que não contradiz os sinóticos, todos o abandonaram. Porque se seguia, não seguia de perto, e seguiu para o pior. Não era mais um discípulo afeiçoado a Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, ficou junto à porta de fora. Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a porteira e introduziu Pedro. Os antigos não tinham a preocupação nossa em se autodenominarem. Provavelmente este outro discípulo, de quem não se sabe o nome, tenha sido o próprio discípulo amado, o famoso discípulo amado, que para mim não é João, filho de Zebedeu, é um outro anônimo que está na origem dos escritos joanitas, tanto o Evangelho quanto as epístolas. Deixo o Apocalipse de lado, porque tem um tratamento à parte. A criada que guardava a porta diz então a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: não sou. Bem, aqui nós temos a ver com as famosas negações de Pedro. Se foi uma só, ou se são três, nunca saberemos. Ao que parece, já nos sinóticos havia a regra dos três. O que provavelmente se tinha dado uma vez só, se multiplicou por três para criar um pouco mais de drama. De qualquer modo, há uma negação. Há muitos exegetas que afirmam o seguinte: em primeiro lugar, esta negação se encontra em todos os evangelhos. Existem exegetas que afirmam que Marcos, o primeiro evangelista, fosse antipetrino, isto é, não estivesse de acordo com Pedro. Para esses exegetas, não são muitos, mas são de peso, Pedro e os outros discípulos apóstolos estariam desenvolvendo um cristianismo triunfalista, na base de sinais, portentos, milagres, e estariam esquecendo da verdadeira essência do cristianismo, que não são os milagres, não é o extraordinário, mas é a cruz. É a cruz do martírio, ou a cruz de cada dia, enfim, a cruz da renúncia. E afirmam que Marcos teria sido o primeiro a introduzir esta nota antipetrina no Evangelho. Marcos não estaria de acordo com a apresentação do cristianismo feita pelos que acompanharam Jesus na vida terrestre e queria ressaltar mais o valor do testemunho da cruz e do martírio. E, portanto, seria uma nota bem negativa
e muito forte com relação a Pedro, esta negação. Eu não penso desta maneira e muitos não pensam desta maneira comigo. Primeiro, o próprio Marcos, no início da paixão, afirma ou faz Jesus dizer que momentaneamente, e cita Zacarias, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois acrescenta, quando eu ressurgir, eu vos congregarei novamente. Bem, aí estão todos e Pedro também. No finalzinho canônico do Evangelho de Marcos, o capítulo 16, versículo 7, o anjo da ressurreição, escreve Marcos, diz às mulheres que levem uma mensagem aos discípulos e a Pedro, que vão a Galiléia e que lá verão Jesus. Portanto, o próprio Marcos não desconfessa Pedro. Agora, é claro, é esta uma afirmação que lança ou sombras pesadas numa figura, qual seja a figura de Pedro. Foi um fato clamoroso, um fato vergonhoso, um fato que não se dá. E aí o evangelista João cria concomitância entre os dois acontecimentos. Enquanto Jesus confessa intrepidamente, sem mentir, sem esconder nada, Pedro nega que o tenha conhecido. Nunca Jesus se sentiu tão sozinho como neste momento em que Pedro, o primeiríssimo discípulo, negasse sequer tê-lo conhecido. Agora, se Marcos não era antipetrino, por que colocar um fato deste, que seja o que for, ainda que Pedro tenha morrido mártir, mancha a sua fama, não é verdade? Mancha o seu nome. Por que Marcos teria colocado isso no Evangelho e por que os outros também o colocaram? Por que João, que não depende literariamente de Marcos, mas depende de uma tradição anterior e comum aos quatro, colocou também? Bem, aqui eu teria que explicar. O fato é o seguinte: quando o Evangelho de Marcos foi escrito, se estava envolvendo ou se tinha vivido uma primeira grande perseguição em Roma, à igreja. E este Evangelho de Pedro, de Marcos, provavelmente foi escrito em Roma. Bem, Roma sofreu uma perseguição cristã do ano 64 ao ano 67. Esta perseguição foi dirigida por Nero, o imperador. Mas o que Nero queria com isto? Nero não era anticristão. Nero, no dia 19 de julho de 64 da nossa era, incendiou Roma. Quer dizer, não Roma inteira, incendiou uns quarteirões lá, uns bairros populares, pobres, mal cheirosos, sem esgoto, naquela época não havia essas coisas, né? Casas de madeira, enfim. Nero queria reconstruir uma Roma digna do seu nome. E claro, naquele incêndio doloso de Roma, muita gente perdeu a vida. E aos poucos se foi descobrindo que por detrás daquilo não havia sido um incidente qualquer, mas mando do próprio imperador. Vendo-se acuado entre a cruz e a espada, Nero não teve dúvidas. Resolveu pôr a culpa nos cristãos, mas isto desesperadamente para se salvar. E foi a famosa perseguição de 64 a 67, que só se circunscreveu à cidade de Roma. Nero se suicidou em 68. Agora, nesta perseguição, provavelmente Pedro e Paulo foram liquidados. A tradição
nos fala de uma decapitação de Paulo e de uma crucifixão de Pedro. Agora, é uma tradição digna de fé? Sabe, aqui nos dois casos, a hagiografia lançou muita fumaça nesses fatos históricos já há muito tempo e bem próxima aos acontecimentos, de tal monta que fica difícil ao historiador hoje distinguir o que é simplesmente hagiográfico daquilo que realmente aconteceu ou pode ter acontecido histórico. Tanto no caso de Pedro quanto no caso de Paulo. Houve uma hagiografia que empanou um pouco o que era fato histórico bruto, chamemos-lo assim. De qualquer modo, na falta de outras alternativas, tanto para um quanto para outro, do ponto de vista histórico, prudentemente, nós podemos aceitar que ambos morreram em Roma. Não só Pedro e Paulo, mas uma multidão. Agora, o que a igreja não ensina muito é que ao lado de muitos mártires, houve muitos delatores, houve gente que, na hora de dar testemunho, temeu diante do martírio, voltou atrás, houve apostasia, houve apóstatas, houve renegadores e gente que absolutamente não estava disposta a enfrentar o perigo por causa de Jesus. Passada a primeira onda de perseguição, criou-se um problema com esses chamados lapsi, os que caíram, os que derraparam, os que pecaram, os que renegaram Cristo. Existe ainda remissão para eles? Existe perdão para eles? Bem, para mim, Marcos, sobretudo Marcos, mas os outros evangelistas, ao descreverem as negações de Pedro, tinham em vista, ou tinham em mira, um desejo, digamos, pastoral. Se Jesus foi indulgente com Pedro, se Jesus perdoou Pedro, Jesus estaria disposto a perdoar aqueles que, como Pedro, na perseguição de Nero, negaram também o próprio Cristo e, através da apostasia, com o preço da apostasia, não pagaram a fé com a própria vida. Bem, nós temos que fazer um intervalo e já voltamos. Muito bem, se o que eu disse é verdade e se eu estou certo, existe um porquê e uma explicação e uma justificação da descrição das negações de Pedro. O próprio Pedro pode ter contado isto, pode ter, mas eu não posso provar se Pedro mesmo, numa espécie de penitência pública, narrou isto a alguém. De qualquer maneira, é uma maneira de se compreender o porquê desta insistência e destas negações. De fato, por detrás, nada somente histórico, mas uma preocupação, digamos, pastoral. Padre, prosseguimos então com a leitura no capítulo 18 de João, a partir do versículo 18. Os servos e os guardas fizeram uma fogueira, porque estava frio. Em torno dela... De fato, março, abril, começo de abril, fim de março, começo de abril, ainda é frio na Palestina, sobretudo de noite, em Jerusalém. Em torno dela se aqueciam. Pedro também ficou com eles, aquecendo-se. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e acerca da sua doutrina. É o evangelista criando simultaneidade entre a negação de um e o destemor do outro. Jesus lhes respondeu: falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem todos os judeus. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei. Eles sabem o que eu disse. A essas palavras, um dos guardas que ali se achava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: se falei mal, testemunha sobre o mal.
Mas se falei bem, por que me bates? Os sinóticos têm aqui, depois da condenação no Sinédrio, que João não tem, já teve, já foi, já se deu, uma cena de ultrajes judaicos a Jesus. Cuspir no rosto, puxar a barba, puxar o cabelo, enfim, ultrajes físicos. É difícil aceitar esses ultrajes do ponto de vista histórico, porque seria fazer rebaixar muito aqueles nobres membros do Sinédrio. Imagine cada um levantando da sua poltrona para ir cuspir ou escarrar no rosto de Jesus. Isso aqui, mas provavelmente está aí por causa da alusão às profecias, melhor, aos cânticos do servidor de Isaías. Não é? E é a prova de que a paixão, antes de ser escrita, foi pensada, foi meditada à luz de textos da Sagrada Escritura do Antigo Testamento. Este também. Prosseguindo do versículo 24 em diante, Anás então o enviou manietado a Caifás, o sumo sacerdote. Que já tinha, neste caso, feito uma reunião do Sinédrio, e não é mais o caso de repeti-la. Sem mais, o despacho a Pilatos. Simão Pedro continuava lá, de pé, aquecendo-se. Disseram-lhe então, não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e respondeu, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro decepara a orelha, disse, não te vi no jardim com ele? Pedro negou novamente, e logo um galo cantou. Bem, já expliquei todas as negações de Pedro, não é o caso de voltar a isso. Né? Seguimos então. Então de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Vejam, este evangelista aqui não traz nada de uma sessão do Sinédrio, noturna, como em Marcos e Mateus. Não traz, porque esta sessão já teve, já existiu, já houve, dias atrás. E provavelmente aqui João conserve uma recordação mais precisa desta reunião. Era de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Esta é uma nota irônica do evangelista. Eles tinham tantos escrúpulos em não entrar no pretório para poderem comer o cordeiro pascal naquela noite, mas estavam entregando o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e assim apressando a vitória de Jesus e a própria derrota. Esta é a teologia do evangelista. Pilatos, então, saiu para fora ao encontro deles e disse, que acusação trazeis contra este homem? Bem, aqui à primeira vista parece isso contraditório com alguma coisa ou com algo que eu já disse anteriormente. Se Pilatos estava interessado em saber quem era Jesus, se Pilatos tinha curiosidade de conhecer Jesus e interrogar Jesus, se Pilatos pediu auxílio dos judeus ou das autoridades judaicas, e se até, de acordo com este evangelho, mandou alguns soldados juntos com a patrulha do templo, algum reforço militar, que encenação é essa? Que acusação trazeis? Bom, isto se pode explicar de diversas maneiras. Na verdade, Pilatos pode ter tido curiosidade, pode ter colaborado na captura de Jesus, esperando que o Sinédrio decidisse alguma coisa. Mas agora que o Sinédrio leva Jesus a Pilatos, Pilatos deve se comportar como um juiz neutro. Isto é, ele não vai condenar por aquilo que possa ter ouvido ou possa ter escutado, mas ele mesmo quer ouvir de Jesus quem é Jesus, o que ele pretende, o que ele deseja, quais são as suas pretensões, enfim, se é um potencial
perigoso para Roma, ou se, pelo contrário, é um pobre coitado na mente de Pilatos, que pode deixar solto sem nenhum constrangimento e perigo para o império. Pilatos, agora, atenção, é a primeira vez que Pilatos aparece aqui no Evangelho. O evangelista lhe dá o nome e o sobrenome, Pôncio Pilatos. Agora, não lhe dá o prenome, o nome anterior. Algumas tradições dizem que ele se chamava Lúcio, mas sobre isso nós não temos nenhuma certeza. Se diz também que era casado com uma mulher chamada Prócula, ou Cláudia Prócula. Também não temos nenhuma certeza a respeito das relações familiares de Pilatos. Ele era de nobreza equestre, isto é, baixa, não senatorial, e governou a Palestina como prefeito romano de uma província pequena, de 26 a 36, 11 anos, né? E, portanto, foi o que condenou Jesus nesse período aí. Jesus morreu, feito o cálculo astronômico, no dia 7 de abril do ano 30. Todos os evangelistas dizem que foi uma sexta-feira, aquela sexta-feira de João era 14 de Nisan, portanto, com auxílio do cálculo astronômico, se pode chegar ao dia 7 de abril do nosso calendário gregoriano do ano 30. Este é o dia provável da morte de Jesus. E foi este o representante, o mísero representante do império e da justiça que vai condenar Jesus. Agora, eu acho que o nosso tempo está encerrado, não é verdade? Então, vamos encerrar a leitura, não vamos continuar, mas nós, se Deus quiser, voltaremos na semana que vem. Obrigado. Até o próximo domingo, uma boa semana a todos. Um bom domingo a todos e até nosso próximo programa.